Boa noite a todos. Então, estamos na última aula do nosso curso, de língua portuguesa para o INSS. Eu preparei para a nossa última aula uma prova de resolução. Nós vamos trabalhar basicamente na aula de hoje no modelo resolução de questões. Vou apresentar as questões da última prova que nós tivemos da Fundação Carlos Chagas, que é o concurso do INSS, também o cargo é o que vocês provavelmente vão ocupar, é o técnico de seguro social. E essa prova foi de 2012, então a gente vai fazer nós vamos passar a Fundação Carlos Chagas, nós vamos passar essa prova. Depois de passar essa prova, nós vamos ver alguns tópicos da nossa apostila, do nosso material de curso, que nós não vimos com muito detalhamento nas aulas tradicionais, nas aulas regulares. Então, por isso que eu resolvi montar essa aula para a gente ter mais esse espaço, para discutir algumas questões voltadas à questão de língua portuguesa para a banca Fundação Carlos Chagas. Correto? O pessoal que está em casa nos acompanhando, essa prova já está no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Eu produzi o material, ela prova, Também está disponível aqui também, já impressa aqui na secretaria do curso, É a prova que nós vamos abordar agora, ok? É uma prova que eu não achei de um nível muito difícil, não. É uma prova relativamente fácil, que envolve conteúdo de interpretação e envolve conteúdo também gramatical. Vamos à prova, então? Deixa eu só botar aqui, ampliar a tela, ok? Vamos lá? Então, vamos ao texto, Eu vou fazer uma leitura bem rápida do texto, vocês podem ir acompanhando a leitura aí também do material, para pegarmos as questões de interpretação. Então, em vida, Gustav Mahler, 1860 a 1911, essas datas são importantes porque depois ele vai fazer referência a alguns períodos de tempo, Então, em vida, Gustav Mahler, tanto por sua personalidade artística como por sua obra, foi alvo de intensas polêmicas e desprezo por boa parte da crítica. A incompreensão estética e o preconceito antissemita também o acompanhariam póstumamente, e foram raros os maestros que, nas décadas que se seguiram à sua morte, se empenharam na apresentação de suas obras. Durante os anos 60, porém, aqui a coisa reverteu. Uma virada totalmente inesperada levou a obra de Mahler ao início de uma era de sucessos sem precedentes, que perdura até hoje. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o compositor, enquanto gravações discográficas divulgavam uma obra até então desconhecida do grande público. Tranquilo, Há uma série de fatores envolvidos na transformação de Mahler em figura central da história da música no século XX. Então vamos lá. A visão de mundo de uma geração mais jovem certamente teve influência central. Aqui, o dilaceramento interior de Mahler, seu interesse pelos problemas fundamentais da existência humana, seu pacifismo, seu engajamento contra a opressão social e seu posicionamento em favor do respeito à integridade da natureza. Tudo isso se tornou, subitamente, muito atual para a geração que nasceu no pós-guerra. Então agora a gente já tem um deslocamento de tempo, Pós-guerra. O amor incondicional de Mahler pela natureza sempre esteve presente em sua obra. O compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão, recolhendo-se em pequenas cabanas na paz dos Alpes austríacos. Em Steinbach, deve ser assim que se pronuncia, Mahler empreendia longas caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para sinfonias. Comparar a simplicidade espartana dessas casinhas com a enorme complexidade das obras ali criadas diz muito sobre a genialidade do compositor e, sobretudo, sobre a real origem de sua musicalidade. Totalmente abandonadas e esquecidas na Áustria no pós-guerra, essas casinhas de Mahler hoje se transformaram em memoriais, graças à ação da Sociedade Internacional Gustav Mahler. O mundo onírico dos Alpes do início do século XX certamente voltará à memória de quem, tendo uma imagem desses despojados retiros musicais de Mahler,
voltar a ouvir sua música grandiosa. Então é um texto relativamente simples, ele foi extraído de uma revista, a criação de um ícone, na revista 18, ano tal, disponível em Sebrap, não sabemos exatamente qual é o nome da revista, correto? Mas sabemos que foi retirada da internet desse site. O que vocês acharam assim do texto? Tranquilo, né? O que nós temos que tomar muito cuidado, aí eu fiz um roteirozinho aqui, ó, na hora de fazer a interpretação, a gente sempre tem que dar uma olhada assim, quer ver? Eu vou passar aqui, antes de passar as perguntas, fazer alguns comentários com vocês. Ó. Ele viveu de 1860 a 1911. É claro que ele não foi reconhecido, o trabalho dele não foi reconhecido durante o período que ele vivia. Foi reconhecido quando? Na década de 60. Mas olha só, aqui ele morreu em 1911. Entre 1911 e 1960 tem um espaço de tempo também, né? Então a gente tem que considerar tudo isso, né? Oi? Duas grandes guerras mundiais. No pós-guerra, exatamente, que ele falou isso, né? E o que pode confundir para a gente é a visão dos anos 60, né? Por que houve essa virada, né? Por que os jovens do pós-guerra começaram a valorizar o trabalho dele, né? Então aí eu fiz uma relação dos fatores do sucesso, porque aqui ele faz um reconhecimento dos fatores, ó, uma era de sucesso sem precedente. Aqui estão os fatores de sucesso. Então é assim que eu gostaria que vocês, ao lessem o texto, né, todo o texto de interpretação, vai fazer referência a esse conteúdo. Então a gente tem que analisar muito bem, né? Então vamos às perguntas, depois eu volto ao texto se for necessário. Vamos então? Olha só. Primeira pergunta. Segundo o autor, o reconhecimento da grandeza artística de Mahler ao longo dos anos 60 deve-se em larga escala, em larga medida o reconhecimento dele nos anos 60. Aí a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer confusão com o período em que ele vivia, porque foi só o período relacionado aos anos 60. Então, a beleza única de suas obras, para a qual contribuíram largamente o amor incondicional do compositor pelos sons e pela musicalidade da natureza? Vamos olhar assim. Isso aqui é uma questão típica de interpretação da banca, né? Vamos deixar essa daqui porque depois eu vou fazer um contraponto. Vamos pegar a segunda questão. A harmonia do conjunto de sua obra, que, por sua simplicidade intrínseca, pôde ser amplamente compreendida pelas gerações seguintes. Olha só, gente. Olha, vocês vão cair na pegadinha da oposição, tá? O que era simples? A obra dele não era simples, ó. A sua obra era de enorme complexidade. O que era simples? As cabaninhas onde ele ficava naquela cidade da Áustria, né, nos Alpes, para fazer as suas composições. Então aqui eles jogaram, olha só como houve essa troca, né? Então olha só a partir da década de 60 também, que isso começou a acontecer, né? Então muito cuidado com a complexidade. A obra era de enorme complexidade. As cabaninhas onde ele ficava para se inspirar, nos Alpes, eram espartanas e eram simples. Vamos ver a questão do número 6. Ó. Ao advento de uma geração cujos valores, apesar da distância temporal, correspondiam aos defendidos pelo compositor. Essa é a resposta da questão, né? Porque os valores da próxima dessa geração que começou a valorizá-lo, né? Aconteceu justamente nesse período, né? Esses valores correspondiam aos defendidos pelo compositor. Aí depois a gente vai voltar lá para saber os valores, né? Vamos dar uma olhada na alternativa D. Oi? Não. Ao reconhecimento, ainda que tardio, de sua originalidade por maestros e grandes intérpretes da música clássica com quem o compositor convivera. Não, o que aconteceu? Ele não foi compreendido na sua época. Tanto que os maestros não tocavam a sua obra, não existia isso. Então, ó, com quem o compositor convivera. O que é convivera? Tinha convivido. Pretérito mais que perfeito. Temporal, exatamente. Então, não houve isso aqui, está errado. Olha só. Só para voltar a falar da questão anterior, ó,
Quais são os interesses que eu relacionei ali? Ó? São interesses, aqui na de cima, tá? Com relação à alternativa correta. Interesses existenciais, o pacifismo, o engajamento contra a opressão. Então, tudo isso está relacionado nessa questão que eu busquei o texto. Essa daqui, então, olha só. O Mahler só foi reconhecido a partir da década de 60. Portanto, não houve reconhecimento de compositores, né? De maestros e grandes intérpretes na época em que ele viveu, ou seja, de 1860 até 1911, que é o período da vida dele, né? Aqui, então, em larga medida, então assim, ó, aqui está tudo relacionado com os anos 60, hein? Não vamos perder essa marca. A ação de organizações culturais que se dispuseram a divulgar alguma coisa ali na obra, provavelmente, do compositor, mesmo correndo o risco de sofrer represálias por parte do público. Houve algum tipo de citação de represália? Tampouco. E também não houve citação de organizações culturais. Ó. Não há citação de organizações culturais. Existe ali uma fundação, mas a gente não sabe que fundação é essa. Tudo indica que seja cultural. Exatamente. Foi só uma organização, a gente não sabe se ela é cultural. Então, toda vez que a gente for fazer uma interpretação, temos que buscar evidências, temos que buscar informações presentes no texto, não fora do texto, né? E aí, acharam fácil esse tipo de questão? Então, vamos seguindo, né? Não. Exatamente, mas a obra não. Sim, ele tinha um... Não, de enorme complexidade. Olhem bem isso no texto, tá? Podemos passar para a próxima, então? Vamos lá. Ó, essas marcas em vermelho eu que coloquei, tá? Para vocês ficarem mais. Considerando-se o contexto, o elemento grifado foi substituído de maneira inadequada em... Que tipo de questão é essa aqui, pessoal? Que tipo de questão? O segmento grifado, esses aqui, né? Foi substituído de maneira inadequada. Questão de vocabulário e de adequação semântica, ou seja, se o sentido bate ou não bate, se corresponde, né? Então, essa aqui eu achei uma questão muito simples, mas vamos acompanhá-la. O acompanhariam póstumamente pode significar após a morte? Sim, o que é póstumamente? Isso aqui é uma inferência adequada, né? Então, assim, ó, o elemento grifado foi substituído adequadamente, ou seja, póstumamente significa após a morte, né? Todo mundo sabe disso. Uma era de sucessos sem precedentes. Ele disse que é inédito. Sim, sem precedente, olha só, está adequado, ó. O que não ocorreu previamente. Então, é uma coisa inédita, ainda não ocorreu. Então, é uma coisa sem precedentes. Então, é igual a inéditos. Perfeito. O amor incondicional de Mahler. O amor irrestrito, incondicional. O que é incondicional? Sem condição. Portanto, sem restrições, né? Sem condição, sem restrições. Portanto, irrestrito. Confere com o resultado, né? Com a colocação. Despojados retiros musicais. Igual a singelos? Sim, olha só. O que é despojado? Se a gente olhar no dicionário, despido, desnudo, simples, modesto, né? Tudo isso está relacionado com singelos. É claro que a última só vai ser a resposta da questão, né? O que é onírico? Mas cuidado, onírico é uma palavra que eu já vi em alguns concursos, tá? Relativa aos sonhos, ao mundo dos sonhos, onírico, né? E se eu falar feérico? Feérico também já vivo em várias provas. Feérico, nunca ouviram falar? Ó, feérico. Relativo a fadas. A fadas, aos contos de fada, fabulação. Fadas, feérico. 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 Fadas. Fabulações, feérico. Não ia acertar? E onírico está relacionado aos sonhos. Inclusive tem algumas terapias psicológicas, né, que são trabalhadas na perspectiva de a pessoa relatar para um psicólogo os seus sonhos, né? Então essa técnica se chama um procedimento onírico, né, que está relacionado com os sonhos.
os sonhos. Então, relativo a sonhos. Então, ele colocou como sendo nebuloso. Não, nebuloso não é onírico. Onírico está relacionado com sonhos. E essa é a resposta da questão, porque ele quer a resposta inadequada. Tá? Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Costumem ler revistas de informação, tipo qualquer revista, a revista, né, a Carta Capital, Época, Veja, enfim, qualquer tipo de revista. Peguem, eu falei isso na primeira aula do curso, tá? Isso funciona bastante. Comecem a ler a revista do início até o fim. Peguem uma canetinha dessas coloridas, marcadoras, e marquem as palavras cujo significado vocês desconheçam. Marca essa palavra, pega um dicionário, todo mundo tem notebook hoje em dia e também tem smartphone. Pega num dicionário eletrônico o significado das palavras e faça uma espéciezinho de glossário, uma espécie de glossário. E vão anotando, feérico relativo a fadas, onírico relativo a sonhos, e vão buscando significados para algumas palavras. Por quê? Quais são as palavras que podem aparecer num texto da prova de vocês? São palavras publicadas em revistas, em jornais, que normalmente essas palavras representam 80% dos textos das provas. Eles tiram, às vezes eles tiram de literatura, né? De contos, de romances, mas 80% eles pegam de textos de jornais e revista. Então o vocabulário que circula em textos de jornais e revista é o vocabulário que vocês devem conhecer. Então essas palavras aqui, a banca supõe que as pessoas devam conhecer. Correto? Então tá. Podemos passar para a próxima? Legal. Na frase, o compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão. Eu coloquei em cores para a gente destacar aqui, né? O termo sublinhado, esse aqui, os meses de verão, exerce a mesma função sintática que o termo em destaque na frase. Aí, que tipo de pergunta é essa? Eu queria que também vocês começassem a identificar que tipo de pergunta que é. Pensa um pouquinho. Ó, exerce a mesma função sintática. Então, o que é? É uma questão de sintaxe, análise sintática. Agora eu vou perguntar uma coisa. Quando eu falo em sintaxe, o que vem na cabeça de vocês? O que deve vir? 10. 10 o quê? 10 funções sintáticas. Vamos lá? Sujeito, predicado, né? Mas o predicado não. Predicativo de sujeito, predicativo de objeto que eu coloco juntos, tá? Depois. Agora os termos integrantes. Esses dois são essenciais, sujeito e predicado. Os integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente passiva. E os últimos, os acessórios, aqueles que eu posso tirar, digamos assim. O integrante não pode tirar, tem que ficar. Agora os acessórios pode tirar. E daí o que é? Adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Pessoal que está estudando para concurso tem que saber as 10 funções sintáticas. Nós fizemos nas aulas. Tem bastante exercício, estão nas aulas gravadas. O pessoal que não entendeu, volta para a nossa aula 2 ou 3. É a aula que fala sobre sintaxe do período simples. Ali eu explico todas as 10 funções sintáticas. Isso aí, os alunos têm muita dificuldade de identificar, assim, com a prática, né, os complementos nominais. Então, tome muito cuidado com os complementos nominais, porque assim, ó, objeto direto, objeto indireto, quase todo mundo acerta, né? Quase. Sujeito, quase todo mundo acerta também. Aí depois, predicativo do objeto já é um pouco mais difícil, porque o quê? O predicado tem que ser verbo nominal. Só por isso. Aposto e vocativo são simples, a gente consegue identificar um aposto e um vocativo numa frase. Adjunto adnominal, meu Deus, todo mundo sabe, né? O que pode ser adjunto adnominal? Artigo, adjetivo, tudo bom? Artigo, adjetivo, pronome, adjetivo. E o que mais? E numeral adjetivo. São só essas 4 classes gramaticais que podem ser adjuntos adnominais. E qual é o último que faltou? Adjunto adverbial. Desde o primeiro dia de aula eu venho falando muito sobre adjuntos adnominais, que expressam o quê? Causa, né? Adjunto adverbial de causa, adjunto adverbial de tempo, de lugar, de companhia, enfim, tem várias circunstâncias que eles desempenham. Então, olha só, repetindo, quando tiver a palavra sintática ou sintaxe, o que vocês vão pensar? Em 10. 10 o quê? 10 funções. Sujeito,
predicativo sujeito, predicativo do objeto, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, agente adnominal, agente adverbial, aposto e vocativo. São as funções que os termos podem exercer na construção dos períodos simples e compostos. Certinho? Então tá. Então, o que eu analiso aqui? O compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão. Vamos fazer uma análise sintática aqui. Vamos fazer uma análise sintática. O sujeito, o compositor, o que ele fazia? Ele dedicava, já pintei o verbo de vermelho para facilitar a análise sintática. Primeiro, olha, na língua portuguesa, primeiro vem o quê? Ó? Olha a ordem direta. Ó. Sujeito, eu vou colocar aqui verbo, tá? Mas na realidade ele é um núcleo do predicado verbal. Mas eu vou colocar sujeito, verbo. Depois, objeto direto, objeto indireto e depois ADVB, né? Adjuntos adverbiais. Mais ou menos. Se o verbo for de ligação, vai ter o quê? Predicativo de sujeito, né? Assim, um esqueminha para facilitar a compreensão. Vamos lá. Sujeito compositor. Verbo. Dedicava. Qual é? Agora a gente tem que cair o seguinte. Chegando o verbo, o que eu tenho que pensar? Quando eu vejo um verbo, aí eu tenho que pensar numa mão só. 5. 5 o quê? Possibilidades de transitividade, né? Da predicação verbal. Como é que a gente vê a predicação verbal em termos de transitividade? Verbo VTD, VTI, VTDI, VI e VL. Isso aí todo estudante tem que saber muito bem isso aí. E qual é a pergunta para saber se o verbo é VTD? O que ou quem? Quem para pessoas e o que para coisas em geral, né? E aí, e o indireto? A mesma pergunta, só que eu coloco uma preposição na frente. De quem, com quem, para quem, a quem. É só botar uma preposição na frente para isso saber qual é a pergunta. Mas cuidado para não confundir o objeto indireto com um complemento nominal. Daí outra circunstância, né? E o VTDI tem os dois complementos, um direto e o outro indireto. Ele tem um complemento que vai exigir um objeto direto e um complemento que vai exigir um objeto indireto. Que vai ser um objeto. Depois, eu tenho o verbo os dois juntar. Intransitivo, ou seja, não tem complemento, mas o que tem depois geralmente de um verbo intransitivo? ADVB, adjunto adverbial. Né? Mário nasceu em Florianópolis. Quem nasce, nasce. Nasceu em transitivo. O próprio verbo já traz toda a sua semântica, a sua comunicação, a sua intenção. Não precisa de complemento. Em Florianópolis é um adjunto adverbial de lugar. Mário nasceu ontem, adjunto adverbial de tempo. Vocês percebem isso? Então o verbo é intransitivo. Depois nós temos o que? O VL, é o último, VL. Quando for verbo de ligação, pessoal, não façam a pergunta o que ou quem para o verbo que não vai adiantar. As perguntas o que ou quem, elas vão valer o quê? Para VTD, VTI e VTDI. Né? Daí colocando a preposição na frente para saber o indireto. Pronto. A partir dali, aí vai ter o intransitivo, vai ter geralmente adjunto adverbial. E o VL, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, eles vão ser verbos de ligação. O que geralmente tem depois de um verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. Não, repetindo, não pode ter objeto direto nem indireto quando for verbo de ligação. Mesmo que eu diga assim, a menina é bonita. A menina é o quê? Bonita? Bonita não é objeto direto. É uma qualidade da menina. Então é um predicativo do sujeito. Entendido? Então vamos lá, continuando. Então o que nós temos aqui? O compositor dedicava. O que ele dedicava? Vamos pela ordem. Só uma pergunta, essa frase está na ordem direta ou está na ordem inversa? Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, objeto direto, adjunto adverbial. Ordem direta. Não se confunde com voz ativa e voz passiva. Não, isso é outra coisa, tá? Eu estou falando de ordem direta ou ordem inversa. Então isso aqui está na ordem inversa. Por quê? O que vem primeiro ali? Objeto direto ou indireto? O indireto, olha só, eu tenho até uma crase aqui para dizer aqui. Ó. Então olha só, vamos colocar essa frase na ordem direta? O compositor dedicava o quê? Os meses de verão. A quem que ele dedicava os meses de verão? Inteiramente é um advérbio que eu posso tirar. O advérbio eu posso tirar. Ele é um termo acessório, eu posso tirar o advérbio. Ele dedicava o quê? A criação musical.
Está bem claro isso para vocês? Normalmente, quando a banca pede uma questão de sintaxe, ela altera a ordem dos termos na oração e outra, ela inclui, ela coloca um advérbio no meio do objeto direto ou do objeto indireto, somente para confundir. Ó, isso aqui não faz a menor diferença. Ó. Ele poderia estar antes, depois, enfim, né? Então ele não, isso aqui inteiramente, esse advérbio, ele só atrapalha a análise, tá? Então tem duas coisas que atrapalham. Primeiro, o caso aqui, a inversão do objeto indireto na frente do direto, e também a colocação de um adjunto adverbial, né, que no caso é um advérbio, né, no meio. Então a gente já sabe o quê? Que quem dedica a algo, objeto direto, a alguém, ou alguma coisa, objeto indireto. Aí é o seguinte, agora vamos analisar todos os verbos. Nós temos que ir, gente, quando pensar em sintaxe, vocês vão direto na localização do primeiro dos termos essenciais, sujeito e predicado. Depois vocês vão para os termos o quê? Integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. E por último, vocês vão para onde? Para os termos acessórios. Adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto vocativo. Pronto, isso é análise sintática. Vamos ver aqui. A visão de mundo de uma geração mais jovem teve influência central aqui. Aí qual é o verbo ter? Qual é a transitividade do verbo ter? Transitivo direto. Quem tem o quê? Ele vai me gerar o quê? Um objeto direto. Aqui não está me gerando um objeto direto? Aqui em cima, o verbo dedicar, ele gera dois complementos. Um indireto, que não está sendo solicitado, e o objeto direto, que é a questão da nossa prova, que é o objetivo da nossa prova. Então, aqui já está a resposta da questão. Ó. O que ele teve? Influência central aqui. O que é aqui? Adjunto adverbial de lugar. Né? Isso aqui também não interessa. Ó, teve o quê? Influência central. Objeto direto. Vamos olhar as demais, só para a gente ver como é que a banca formulou a questão? Lembrando, quem chegou agora, essa prova foi do INSS, da Banca Fundação Carlos Chagas, de 2012. Foi o último concurso para técnico, né, nível médio. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o compositor. Qual é a função sintática do termo grifado? Vamos pensar um pouquinho. Função, substantivo é morfologia. Tudo bem, é um substantivo, você tem razão. Mas qual é a função sintática desse substantivo? Intérpretes. Qual é a função sintática? O que esse substantivo faz aqui nessa frase? Qual é a função dele? Sujeito, gente, olha só. Intérpretes conhecidos e pesquisadores. O que eles fizeram? Sujeito composto, dois núcleos, intérpretes e pesquisadores. O que eles fizeram? Eles descobriram quem? O compositor. O compositor, objeto direto. E intérpretes e conhecidos e pesquisadores, sujeito composto, porque tem dois núcleos. Muito bem? Tranquilo? Então tá, vai ser sujeito. Em vida, Mahler foi alvo de intensas polêmicas. Tá? E aí? O que é em vida? Adjunto adverbial. Em vida. Mahler empreendia longas caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para grandiosas sinfonias. O que é isso? Inspiração. Mahler, o que ele empreendia? O que ele empreendia? Longas caminhadas. Daí aqui nós temos uma outra oração. Essas caminhadas, aqui é um pronome relativo, né? Que lhe proporcionaram inspiração. Inspiração para grandiosas sinfonias. Cuidado que inspiração não é verbo. Tá? O que é inspiração? É um substantivo. Abstrato ou concreto? Abstrato, porque alguém precisa ter inspiração. Eu preciso de um outro substantivo para existir. E aí, esse substantivo, se eu falar assim, as caminhadas proporcionaram a Mahler inspiração, não vai ficar faltando uma informação? Sim, aqui eu tenho o quê? Um complemento nominal. Esse nome aqui, o que é nome? O que é nome na língua portuguesa?
substantivo, adjetivo e advérbio. Todas essas 3 palavras, quando elas não têm sentido completo, que elas precisam de um complemento para se fazer entender, são chamadas, elas vão gerar, complementos nominais. Tá? Então aqui nós temos complemento nominal. Agora, aqui assim, quer ver? Ah, professor, ainda fiquei em dúvida entre complemento e adjunto. Olha só. O termo grandiosas sinfonias é paciente, ó. As sinfonias foram inspiradas. Quando é agente, adjunto é nominal. Lembra daquela tabelinha que vocês não podem esquecer? E quando é paciente, é complemento nominal. Quando que isso vai precisar? Quando é que vai precisar dessa tabelinha? Quando a palavra motivadora for um substantivo e, cuidado, e se esse substantivo for abstrato. Tá? Aqui, essas casinhas das alturas alpinas hoje se transformaram em memoriais. Qual é a função sintática de essas casinhas? Sujeito elas, as casinhas. O que essas casinhas, né, se transformaram em memoriais? Tranquilo, né? Sujeito. Então é uma questão típica da banca Fundação Carlos Chagas, indagando sobre a questão de sintaxe. E aí, para tanto, vocês têm que fazer uma rápida análise sintática dos termos da oração. Quem tem dificuldade, repito aqui para vocês. Quem não pegou muito bem a questão das funções sintáticas, deve rever a aula sintaxe do período simples, em que eu explico todas as funções sintáticas. Inclusive, há uma questão que não é nunca muito explicada, assim, né? Isso às vezes cai em concurso, que é o predicado verbo nominal, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. E também as funções de predicativo de sujeito e predicativo de objeto, quando estamos falando de predicado verbo nominal. Se vocês quiserem, eu posso, ainda nessa aula de hoje, fazer uma explicação para vocês, tá? Mas vamos seguindo na nossa aula, na nossa questão. Que tipo de questão é essa? Você tem que botar o olho na questão e já saber. Que tipo de... Crase, já vê que é crase, né? Então é questão de crase. O que a gente viu na questão de crase? Existem os casos obrigatórios, proibidos e facultativos. Nós não podemos esquecer sobre isso. E outra coisa que eu acho importante também, o fato gerador da crase. O que pode gerar uma crase? Vocês se lembram disso? Regência verbal gera crase. Quando? Quando o verbo é regido pela preposição a. O que mais? Regência nominal gera crase. Quando o nome, né, é ligado ao seu complemento nominal no caso, né, através do quê? Da preposição a. Se a palavra seguinte for feminina e admitir artigo, crase terá. É isso que você vai fazer. E independentemente da regência, quando é que eu vou ter crase? Independentemente da regência ou do verbo ou do nome. Locuções. Locuções o quê? Prepositivas, adverbiais e conjuntivas. Quer ver? Ó? Eu cheguei hoje rapidamente, tá? Rapidamente. O que é isso? Rapidamente, um advérbio, né? Não, o modo como eu cheguei aqui, advérbio de modo. Agora eu digo assim, hoje eu cheguei às pressas. Não é a mesma coisa? Eu usei o quê? Eu substituí um advérbio por uma locução adverbial. Às pressas. É feminina e admite artigo e gerou a crase. Então, às pressas, não interessa se o verbo é transitivo direto, indireto, não interessa nada nenhuma questão da regência. O que interessa é que toda vez que tiver às pressas, ela vai estar com crase. Desde que não seja um sujeito, né? Daí não teria, é claro, né? Bom, vamos lá então. Consta que, durante o verão, em meio à beleza das montanhas dos Alpes, Mahler buscava inspiração necessária para compor sinfonias que felizmente foram legadas às gerações futuras. Preenchem corretamente as lacunas da frase acima na ordem dada. Então vamos lá. Primeiro que eu vou querer saber de vocês qual é o elemento que preenche ali a lacuna e quem é que está gerando ou não a crase. Ou o termo, né, aqui relatado.
Então consta que, durante o verão, em meio desculpa, é singular, né? A beleza das montanhas. O que é? Tem crase? Sim, olha só, é uma locução. Só que essa minha aqui é uma locução o quê? Adverbial. Essa daqui é uma locução prepositiva. Como é que eu sei quando uma locução é adverbial e uma é prepositiva? A adverbial não tem preposição e a prepositiva tem, ó. Em meio a ou ao, ó. A, preposição a. Então, em meio à beleza. Aqui, quem é que está produzindo? Quem é que está produzindo essa situação de crase? Uma locução prepositiva. Apenas isso. A palavra seguinte é feminina? Admite artigo? É um substantivo. É a beleza, é um substantivo abstrato, né? A beleza. Ela é um substantivo, então admite artigo. Vamos fazer uma prova? Coloca a beleza para uma palavra masculina. Encantamento. Vamos lá, como é que fica? Em meio ao encantamento. Então, eu percebo que aqui vai ter crase, porque o ao é o masculino da crase. Já falei isso na aula passada, ó. Ó, a é igual a ao, né? A mais a. E o que é ao? A mais o. Então não esqueçam essa. Por isso que a gente sempre coloca, né? Substitui a palavra feminina para o masculina. Se virar ao, crase terá. Então aí existe uma possibilidade. Então tudo bem, vamos lá. Mahler buscava. O que ele buscava? Inspiração. Aí é o seguinte, aqui eu tenho que ir na regência. Quem busca, busca o quê? É um verbo transitivo direto. Ele buscava o quê? A inspiração. O que vai ser esse a? Artigo. É um artigo que vai, né, buscar o quê? Ó? A inspiração, objeto direto. Esse a aqui, ó, é apenas um artigo. Apenas um artigo. Só uma perguntinha. Qual é a função sintática que esse a vai ter? Sintática. O que o artigo faz? Qual é a função que o artigo exerce? Adjunto adnominal, ó. Aqui, ó, vamos botar aqui assim, ó. O que pode ser um a mesmo? Ó, ele é acessório, tá? Ele não tem tanta importância. Pode ser o quê? Um artigo. O que mais? Um adjetivo, que é o forte dele, é o adjetivo, né? Adjetivo. Um adjetivo. O que mais? Um pronome. Qualquer pronome? Não. Ele vai ter que ser um pronome com função adjetiva. Então ele vai ser um pronome adjetivo. Pronome adjetivo, tá? E por último, o AA pode ser só essas 4 coisas, né? E o que mais? 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Numeral. Então, numeral. Só que esse numeral aqui pode ser qualquer numeral? Não. É um numeral que vai ter função adjetiva também. Função adjetiva. Então, se eu pensar em AA, qual é a palavra mais significativa para o AA? Qual é a palavra mais significativa para um adjunto adnominal? O adjetivo. É a palavra mais forte, porque pode ser o artigo, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome, mas tem que ter função adjetiva, pode ser um numeral, mas tem que ter função adjetiva. Né? Entendeu? Por exemplo, se eu dissesse assim, ele buscava a primeira inspiração. Primeira é um numeral adjetivo, né? Que vai estar o quê? Modificando o meu substantivo inspiração. Perceberam? Então esse a aqui, ó, é o artigo, ó, tá acompanhando o meu substantivo, o meu objeto direto, ó, a inspiração. Perceberam? Posso tirar, porque ele é acessório. Ó, adjunto adnominal. Não. Isso. Exatamente. Ó. Os termos acessórios você pode tirar. Claro que compromete um pouco semanticamente, mas ele não destrói o sentido da palavra, né? Você pode... Por exemplo, assim, quer ver? Ó, ontem eu comprei um computador. Ontem eu comprei um computador novo. O que é novo? Adjetivo. Se eu tirar um novo, todo mundo vai entender que eu comprei um computador. Se eu fui na loja,
Se eu fui na loja, eu comprei um novo. Mas depende, a loja de usado, eu vou comprar um usado, né? Mas vocês entenderam, tá? Os termos, então, acessórios, eles podem ser retirados, né? Em algumas circunstâncias. Vamos lá. Então, aqui todo mundo entendeu. Agora eu pergunto, um objeto direto vai gerar uma possibilidade de crase? Um objeto direto? A regência? Não. O que vai ter antes de um objeto direto? Vai ter um artigo, pode ter um adjetivo, um pronome adjetivo e um numeral adjetivo. E nunca vai ter uma... Agora, posso ter crase quando o verbo for transitivo direto? Sim, desde que seja uma situação de uma locução. A locução não interessa se o verbo é transitivo direto ou indireto. Mas não é o caso da regência do verbo. A crase é produzida pela regência de um verbo. Daí é diferente. Aqui, vamos ver a última. Ó, Mahler, o que ele buscava? Inspiração necessária para compor sinfonias que, felizmente, geralmente os advérbios vocês tiram, né? As sinfonias foram legadas às gerações futuras. Foram legadas, tem uma locução verbal, né? Foram legadas. E aí? Às gerações futuras, ó, é uma locução envolvendo um particípio, né? Legar. Então, é um verbo transitivo indireto, né? Aqui, não, aqui não é o que, é quem. Aqui é, porque ele é VTDI. Você lega alguma coisa a alguém, né? Pegue só o sentido do transitivo indireto. A quem que foi legadas? A quem elas foram legadas? Às gerações futuras. Ó, você lega às gerações futuras. Então, qual vai ser a resposta da questão? Ou seja, foram legadas para as. Uma outra dica também que funciona, substitui o as por para as. Porque para já é preposição e o as poderia ser o artigo, né? Nesse caso seria o artigo. Então, já dá essa ideia de preposição mais artigo, gerando a situação de crase. Tranquilo? Podemos seguir?